Paz do Senhor, igreja, boa noite, como é que vocês estão? Dando início a mais um culto dessa campanha de jejum e oração. Hoje o Aliança Jovem vai ficar à frente. E o tema de hoje, geral, é sobre o renovo da fé em face das adversidades. E para começar esse culto, eu queria falar um pouco sobre Abraão, o pai da fé. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e Deus falou muito comigo nesse texto. Sobre quando Deus prova Abraão. E aí, no capítulo de Gênesis, capítulo 17, no verso 15, Deus promete a Abraão e a sua mulher que eles vão ter um filho. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, que ele diz, nossa, eu sou muito velho para ter um filho. E aí Deus diz, mas no verso 19 ele fala, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E aí no capítulo 18, Deus promete um filho a Abraão. E aí quando é no capítulo 22, que é o que eu quero falar sobre isso agora, Deus prova a Abraão, No verso 8, ele... É aquela história que a gente já conhece, que Abraão leva Isaque para sacrificar um cordeiro. E aí Isaque pergunta, cadê o cordeiro? E aí Abraão fala que Deus vai prover. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês sobre esse texto. Em Gênesis 22, a partir do verso 8. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. No verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. E aí Abraão vai e pega viu um carneiro, preso, e aí sacrifica para o Senhor. E aí no verso 15, o anjo do Senhor do céu chamou Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. E aí eu fiquei pensando sobre esse texto, sobre, primeiro Deus, ele promete a Abraão um filho, e aí ele fala, eu sou muito velho, minha esposa é muito velha, e a gente não tem como ter filho, e ele diz, mas você vai ter um filho, e ele vai ser responsável por várias nações aqui na terra, vai ter uma descendência muito grande. E aí mais na frente Deus vai e manda ele sacrificar o próprio filho. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre a fé de Abraão, de que, poxa, Deus me promete um filho, diz que ele vai ser responsável por muitas nações e agora manda eu matar. E ele vai lá e obedece. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes Deus promete coisas pra gente e aí mais na frente ele manda a gente tomar algumas atitudes e a gente diz, não, mas o Senhor me prometeu. Só que Deus está no controle de tudo. E Abraão, ele não, em nenhum momento ele hesitou em obedecer a Deus. E, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de Covid, a gente tem muito medo de perder nossos entes queridos, muito medo mesmo. Só que Abraão, ele ia matar o filho. E mesmo assim ele não hesitou, porque Deus tinha prometido a ele que ele teria uma descendência muito grande, que ele seria responsável por muitas nações. Isaque seria responsável. E aí
Eu fiquei pensando sobre essa obediência de Abraão com Deus e quantas vezes a gente nega a vontade do Senhor, sendo que Ele já prometeu na nossa vida fazer alguma coisa. Ele promete, a gente aceita, e aí mais na frente Ele diz, faça isso, isso e isso. A gente, não, mas eu não posso fazer. Só que Deus, Ele tá no controle de tudo. Ele sabe o antes, o meio e o depois. E muitas vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa, de perder alguém, de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa que Deus mesmo está mandando. Só que Deus sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Uma frase que fala muito comigo é: Deus não perdeu o controle. Quantas vezes a gente tem medo de fazer qualquer coisa, só que Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Isso é de qualquer área da nossa vida, área financeira, área profissional, área espiritual. Ele não perdeu o controle, ele está no controle das nossas vidas. E Abraão, ele foi lá e fez. Mesmo que talvez ele possa ter pensado, o Senhor, ele é tão poderoso que eu vou matar o meu filho e ele vai ressuscitar. Porque ele tinha consciência de que as nações seriam através do filho dele. Mas ele, mesmo assim, não negou o que Deus falou. E aí Deus vai e diz, né? Juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito isso, não me negando seu filho, eu te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. E Deus, ele viu o quanto Abraão teve fé. E é isso que eu queria falar nessa abertura, de que para a gente renovar nossa fé e crer de que Deus, ele está no controle do antes, do meio e do depois. Se ele mandar você fazer alguma coisa, faça. Se ele mandar você tomar uma atitude, tome. Não pense, nossa, mas o Senhor me prometeu que isso vai acontecer. Sim, ele prometeu, mas ele está mandando você fazer aquilo. E eu quero que a gente ore agora, nesse início do culto, pedindo a Deus esse renovo da fé, que a gente aprenda com Abraão a tomar atitudes quando Deus manda, sem pensar duas vezes. Se Ele manda, vá lá e faça, porque Ele está no controle. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, nós estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, para bendizer o Teu santo nome. Eu quero Te agradecer por a oportunidade de falar do Teu amor, pela oportunidade de nós termos os cultos, de poder falar da Tua palavra, de poder Te bendizer. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Quantas pessoas não podem falar do Teu amor e nós estamos aqui podendo falar. Pai, renova a esperança, renova a fé dessas pessoas, que elas aprendam com Abraão a não pensar duas vezes quando o Senhor mandar alguma coisa. Que elas simplesmente obedeçam, porque o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse momento. Que essas pessoas saiam desse culto e comecem a ter mais fé, a ter mais esperança e de saber que o Senhor não perdeu o controle, porque o Senhor não perdeu. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de compartilhar uma palavra antes de darmos início ao louvor. No livro de Isaías, no capítulo 61, nos versículos de 1 a 3, que é uma profecia acerca de Jesus. E Isaías fala que ele vem para libertar, trazer cura, assim como ele fez nas nossas vidas. E no versículo 3, no finalzinho, ele diz que o objetivo disso tudo é chamar essas pessoas de carvalhos de justiça. Deus escolhe chamar essas pessoas de carvalho de justiça. Por que carvalhos de justiça? Porque a gente é instrumento do Senhor para fazer como Ele, pregar e trazer essa renovação, essa libertação, cura e milagres na vida das pessoas. A transformação genuína que Cristo trouxe às nossas vidas. E o que mais me chama a atenção é o termo que em algumas versões traz como carvalho. O carvalho, ele é uma espécie de árvore que é forte, que em meio às adversidades se mantém firme, e muitas vezes essas adversidades, chuvas, tempestades, tornam eles mais fortes, mais fortes.
eles fincam mais suas raízes e se tornam mais resistentes. Então hoje o culto é sobre renovar a nossa fé em meio às adversidades. Que eu e você, que nós possamos renovar a nossa fé e lembrarmos que Deus nos escolheu e nos deu esse nome de carvalhos. Ele nos constituiu carvalhos de justiça. Então, se Ele nos constituiu assim, Ele nos dará força para a gente vencer toda e qualquer adversidade, que a gente possa renovar a nossa fé e lembrar disso, que apesar das lutas, o Senhor está conosco, o Senhor nos torna fortes. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos uniu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos uniu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Paz do Senhor, irmãos. Nessa noite eu fui convidado a fazer a oração e vamos levantar um clamor pelas pessoas que estão doentes. Recentemente a gente teve a perda da nossa irmã Neide, que era muito querida no nosso meio e nos afeta mais uma perda dessa, e devemos estar clamando, pedindo ao nosso Deus pelos nossos outros irmãos que estão doentes, não só pela mesma doença, mas por outras doenças também. Devemos clamar porque o Senhor é poderoso para curar e também é poderoso para consolar as famílias dessas pessoas que não sobreviveram. Que o Senhor possa estar nos protegendo e nos conformando com essas perdas. Vamos orar também pelos irmãos que estão precisando de emprego, que perderam seu emprego nesse período, os irmãos que perderam seu negócio, que tem sido um momento difícil para eles, mas nós temos que ter fé, temos que estar confiantes, porque o nosso Deus é todo poderoso, e tenho como testemunha a minha vida, que no começo dessa pandemia,
é que o Senhor me agraciou com o emprego. Eu fui abençoado na hora que menos eu esperava. Na hora que todos menos esperavam também, que é esse momento difícil até na economia do país, a gente pode ver a mão do Senhor se levantando em nosso favor, se a gente clamar, se a gente crer, se a gente confiar que o nosso Deus é poderoso e, e que Ele vai trabalhar por nós. Vamos orar também pela nossa liderança, que tem sustentado firme nesse momento, que tem cuidado de nós em oração, tem cuidado de nós em atitudes, tem cuidado da igreja, tem cuidado do ministério. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, por nessa noite nos dá a oportunidade de estarmos unidos aqui, ouvindo a Tua palavra, de estarmos aqui podendo ouvir de Ti. Senhor, nessa noite queremos Te suplicar pelas vidas que estão enfermas, Senhor. Queremos Te suplicar pelos nossos irmãos que estão doentes, não só os irmãos da nossa igreja, mas os Teus servos, Senhor, que estão Te servindo. Vai protegendo aqueles que estão na linha de frente, Senhor. Vai protegendo a sua família. Vai guardando, Senhor, os Teus filhos e também aqueles que já estão doentes, Senhor. Vai cuidando deles, Senhor. Vai dando recuperação. Usa os médicos, Senhor. Usa a sabedoria deles. Usa os remédios, Senhor, que as pessoas possam estar conscientes, Senhor, de fazer a sua parte também, de se cuidar. Que o Senhor vá colocando em nosso coração a sabedoria de agir para que o melhor possa ser feito e que possamos honrar o Teu nome e possamos Te glorificar. Quando tudo isso estiver terminado, possamos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor já nos ajudou e vai continuar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus poderoso e Deus de misericórdia. Nós clamamos pela Tua misericórdia para que nesses momentos difíceis que tivemos uma perda na nossa irmã, que também possamos continuar firmes, Senhor, que não venhamos a nos desanimar nessa caminhada, Senhor, não desanimar achando que as coisas estão perdidas, porque o Senhor é o Deus que nos dá esperança, Senhor. E a nossa esperança maior é que naquele dia nós seremos salvos, Senhor. Que a nossa vida aqui venhamos cuidar, porque aqui nossa vida é templo do Teu Espírito, mas que estejamos também focados no que é mais importante, que é a salvação, que é a vida eterna. Senhor, nessa noite também Te peço pelos irmãos que estão desempregados, Senhor, aqueles que perderam seus empregos nesse momento difícil, nessa pandemia, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão com um negócio que está passando por um momento difícil, vai dando sabedoria para eles agirem, para poder tomar melhores decisões, Senhor. Vai dando provisão na sua casa, vai dando provisão na casa daqueles que estão desempregados, Senhor, que eles possam ter sabedoria também de procurar, de se especializar, Senhor, de se preparar, porque o Senhor vai dar a oportunidade. Então, que estejamos prontos na hora que todas as oportunidades vierem, que sabemos que o Senhor prepara, Senhor, o Senhor tem todo o poder e que o Senhor pode fazer grandes coisas. Mas também devemos fazer a nossa parte, Senhor, de irmos, procurarmos, de nos esforçarmos, porque o Senhor nos recompensa, o Senhor se agrada de quem faz as coisas confiante de que o Senhor está trabalhando por nós, porque mesmo enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós, mas também sabemos da importância, Senhor, de fazermos a nossa parte. Senhor, vai também cuidando da família, de todos que estão necessitados, Senhor, porque o Senhor cuida, o Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, que também sejamos usados para cuidar dessas pessoas necessitadas, Senhor. Que a Tua palavra diz que devemos cuidar dos órfãos, das viúvas. Isso significa que nós devemos cuidar dos necessitados, Senhor. Vai nos dando sabedoria, abre o nosso entendimento, nos dá entendimento daquelas pessoas que estão precisando e que realmente possamos nos esforçar para nos entregar, Senhor, para podermos ser a Tua mão aqui, Senhor, para poder fazer a Tua obra aqui, que o Teu nome seja engrandecido através dessas obras, Senhor. Usa também a ação social da nossa igreja, que possamos estar contribuindo com cesta básica e que aquelas pessoas
que estão necessitados realmente sejam alcançados e reconheçam o teu poder, a tua misericórdia que vem através de nós. Senhor, te pedimos também pela nossa liderança, que tem cuidado do ministério, Senhor, com tanta determinação, Senhor, com tanta resiliência, que nesse momento difícil tem visto as coisas se apertarem, mas confiantes em Ti, Senhor, tem prosseguido na Sua obra, Senhor. Nos dá força, Senhor, para podermos ser também sustento na Tua casa, Senhor, que possamos levar o nosso dízimo, nossas ofertas na casa do tesouro, porque é assim que vai haver mantimento, Senhor, que elas portas se mantenham abertas, para que as pessoas entrem, encontrem um lugar ali onde possam ouvir a Sua palavra, onde possam ouvir de Ti, e que possamos estar dispostos a fazer isso, sustentar a Tua igreja, sustentar aqui financeiramente o templo, Senhor, para que a Tua obra possa continuar prosseguindo. E também te pedimos pelas outras lideranças, não somente os pastores que estão ali fortes, cuidando da Tua obra, mas te pedindo pelo presbítero, Senhor, te pedimos pelos diáconos, pelos obreiros, que são aqueles que estão sempre se esforçando na Tua casa, Senhor. Dá sabedoria, continua abençoando a vida deles e continua protegendo, porque precisamos de Ti, Senhor, todos os dias, precisamos de Ti para continuarmos, porque é de Ti que vem a força que usamos para servir na Tua obra. Senhor, eu te peço todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, eu fiquei responsável por trazer a palavra de dízimo e oferta do culto dessa sexta, da campanha de jejum e oração. E eu espero que essa palavra fale ao coração de vocês, assim como falou ao meu. O versículo base está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu vou fazer a leitura aqui. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando a gente vê, quando a gente observa o dízimo ofertar, a partir de uma visão desse versículo, de que a gente precisa crer que Deus existe e de que Ele é abençoador dos que o buscam. A gente percebe que tem tudo a ver a nossa fé com o dízimo ofertar, muito além da questão da necessidade lógica de sustento do prédio e da obra de Deus. A gente vê que está intimamente relacionado com com uma visão espiritual, com a nossa fé. Porque se a gente não crê em um Deus que nos supre, que vai continuar nos suprindo, nos sustentando, o dízimo ofertar realmente não faz muito sentido. Mas, pelo contrário, se a gente acredita que tem um Deus que tem misericórdia de nós, tem um Deus que nos sustentou até aqui, que Ele vai continuar nos sustentando, tem um Deus que já nos abençoou e por isso nós temos sustento, nós temos provisão, o que nós temos de bom vem dEle. Então, a visão sobre honrar a Deus, sobre dízimo e oferta, se torna totalmente diferente. Eu vou trazer alguns versículos aqui, não vou fazer a leitura de todos para não me alongar muito, mas vou citar Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e transbordarão os seus barris de vinho. A gente vê que o Senhor nos ensina a honrar a Deus com os nossos recursos. Além de honrar o Senhor em todos os nossos caminhos, nós temos que honrar o Senhor também com os nossos bens. Inclusive porque nós cremos, se cremos nessa palavra, o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Foi Deus que nos deu. Então, é Ele que nos sustenta e Ele vai continuar nos sustentando. Em 2 Coríntios, quando Paulo envia a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 10, ele disse:
aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá. O Senhor, que é o que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, é o Senhor que vai continuar nos sustentando e que também vai suprir as nossas necessidades. E se eu creio, se eu tenho essa fé que Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que é necessário para agradar a Deus, se eu creio nessas palavras que diz que o Senhor vai continuar nos suprir, de que nos ensina que nós temos que honrar a Deus com os nossos recursos e que Ele, por isso, vai continuar nos abençoando, nos ensina que é o certo nós honrarmos ao Senhor e que Ele vai continuar nos sustentando, não vai haver falta, não vai haver uma necessidade quando nós honramos a Ele com os nossos recursos. Ao contrário, na verdade, vai haver abundância, como a palavra dele nos promete. E apesar disso, a gente sabe que, principalmente nesse tempo de pandemia, surgem situações difíceis e talvez alguma vida ou algumas vidas que podem estar acompanhando esse culto estejam sendo atingidos por ondas de incredulidade, assim como Pedro foi atingido por uma onda de incredulidade quando ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou, ele creu em Jesus, mas a partir do momento que ele teve medo, ele passou a afundar. Talvez, diante disso, a gente precise fazer uma oração para que o Senhor nos ajude. A gente talvez precise fazer um pedido parecido com o que aquele pai que tem um filho endemoniado, ele faz a Jesus. Logo após Jesus descer do monte da transfiguração, ele disse que levou o filho dele possuído por um demônio aos discípulos, mas eles não conseguiram ajudar, eles não conseguiram expulsar o demônio. E então ele pede que Jesus os ajude, se ele puder. Então Jesus responde: se puder, tudo é possível ao que crê. E então o pai da criança responde: eu creio, Senhor, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Isso está em Marcos, capítulo 9, verso 24. Então, talvez o que a gente esteja precisando seja fazer uma oração semelhante a essa, um pedido semelhante a este. Pedir que o Senhor nos ajude a superar a nossa incredulidade. Nós cremos, nós sabemos qual é o certo, nós temos o ensinamento da palavra, mas talvez alguma onda de incredulidade tenha atingido a gente por conta de circunstâncias, mas que a gente possa lembrar e fazer essa oração ao Senhor, porque Ele vai vir em nosso socorro, Ele vai nos ajudar. E ainda diante disso, né, considerando situações difíceis que nos assolam, que atingem tantas vidas e que sempre vão aparecer, talvez a gente possa lembrar também na palavra do que nos traz esperança, como o Salmo 126, que nos diz que aqueles que semeiam, apesar das lágrimas, vão colher com gritos de alegria. Então, mesmo que a gente esteja diante de uma situação difícil, a palavra ainda nos traz esperança de buscar honrar o Senhor, de buscar semear honra ao Senhor, semear fidelidade, não fazer algo que a gente não possa, mas sempre buscar honrar a Deus apesar das dificuldades. E essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra germine, traga muitos frutos às nossas vidas. Vou fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, que essa palavra esteja cravada nos nossos corações, que ela seja vivificada, Pai, nos nossos dias. Que o Senhor nos sustente, nos dê força, nos conceda cada vez mais fé para crer em Ti, crer na Tua palavra, crer que o Senhor é nosso sustento, Pai. O Senhor esteja trazendo Tua provisão sobre cada vida representada nesse ministério, sobre a liderança desse ministério e cada família, Senhor, que nele é representada.
pois sabemos que o Senhor nos deu tudo de bom que temos, Pai, até aqui. O Senhor vai continuar nos sustentando, nos abençoando. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai. Agradecemos por essa oportunidade, por mais esse culto, mais esse momento de falar a Tua Palavra. Pedimos tudo isso por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Está tudo em paz? Todo mundo em casa, protegido? Tudo certo? Eu estou aqui representando a Aliança Jovem. A igreja está com essa campanha de jejum e oração e chegou a nossa vez dos jovens. E aí eu assumi a missão de estar aqui ministrando para vocês hoje, para todos nós, né? Que essa palavra venha falar conosco. Então, vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nessa noite. Que essa palavra, Senhor, traga vida aos nossos corações, que essa palavra traga renovo, que essa palavra traga esperança, Senhor, àqueles que estão precisando. Que adentre os lares, Senhor, daqueles que estão assistindo e que possam ser renovados e cheios pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema geral da nossa campanha está lá em Salmo 115, no versículo 1, que diz: toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor, por causa do Teu amor e fidelidade. Amém? A gente está como subtema o renovo da fé em face das adversidades. Então, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Jó 14, do versículo 7 ao 9. É um versículo bem conhecido da igreja. Tem música dele, até tem uma música do Diante do Trono bem antiga, que a gente já cantou várias vezes aqui, que é inspirada nesse versículo. Então, que você depois escute essa música e que o Senhor renove o seu coração. Amém? Vamos ler. Aqui diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Talvez a minha leitura não tenha ajudado muito por causa do nervosismo, mas a essência desse versículo diz que ainda morto, torna a viver. Que ainda que esteja caído, seco, o Senhor traz a vida. Ao cheiro das águas brotará. E isso me lembrou, quando eu li de imediato, me lembrou 2 versículos que há uns dias o Senhor colocou no meu coração. Um dia que eu cheguei aqui no culto, sentei, e o Senhor me lembrou desses 2 versículos que estão lá. Lá em 1 Samuel 2. É a oração de Ana. E quando o versículo que nós lemos do tema diz que Ele renovará, que ainda que esteja morto, viverá, me lembrou muito dessa oração que Ana fez, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, do versículo do 8 ao 9. Diz assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se como príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Amém? Quando ele inicia aqui que ele tira do monturo, levanta do pó o necessitado e ergue das cinzas o pobre, ele diz que por mais que você esteja no monturo, por mais que você esteja perdido, por mais que você esteja caído, Ele te tira daí. Esse mesmo texto, ele tem semelhança com o que está lá em Salmos, que a gente vai já para ele, que ele diz que Ele te tira de onde você está caído, Ele te tira independente das circunstâncias. Então, eu não sei o que você está passando, você pode estar caído, você pode estar sem forças, mas que ao cheiro das águas volte a brotar vida em sua vida. Que ao cheiro das águas volte a brotar esperança em seu coração. Que o Senhor te tire de onde você está. Às vezes você se sente esquecido, às vezes você se sente abandonado. Às vezes o Senhor te deu uma promessa de quando você se converteu, e já tem 20 anos de quando você se converteu, e você diz: o Senhor esqueceu da promessa que Ele me fez. Mas saiba que Ele não é filho do homem, Ele não é homem para que minta.
Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te disse que vai te usar, se Ele te disse que vai te levantar, Ele vai cumprir. Que você receba o renovo do Senhor, que o Senhor renove a promessa que Ele fez a você. Que você tenha a certeza de que Ele vai te tirar desse poço e Ele vai te fazer sentar ao lado de príncipes. Ele te tira do calabouço e te coloca em um lugar de honra, contanto que você passe pelo tempo da provação, contanto que você passe pelo tempo que você precisa aprender como são os necessitados para que você venha ajudar os necessitados. Às vezes você está passando por alguma coisa na sua vida, você está passando por fome, você está passando por escassez, você está passando por falta de emprego, para que um dia, quando você estiver gerenciando uma empresa, alguém vier te pedir emprego, você tenha a humildade de reconhecer que aquela pessoa precisa. Para que você possa dizer para o outro, ei, eu passei por isso, mas existe uma saída. Amém? Que ao cheiro das águas brote vida no seu coração. Que você se lembre que Ele diz assim, Ele levanta do pó. Às vezes você está com a cara no pó, assim como Ana. Ana teve com a cara no pó, mas o Senhor a honrou. O Senhor deu a ela um filho que foi profeta. Ele não deu qualquer filho. O Senhor ele a exaltou ao tal modo que ela realmente se sentou em um lugar de honra. Porque o seu filho, tem coisa melhor do que você ver um filho dando frutos? Mas ela passou pelo tempo, ela não desistiu. Então, se o Senhor te fez uma promessa lá no início, Ele vai cumprir. Que Ele renove as suas forças, que Ele renove a tua esperança. Amém? E aqui no versículo 9, no final ele diz assim, pois não é pela força que o homem prevalece. Não lute com as suas forças. Não lute, não tente vencer essa batalha que você está passando, dizendo que eu vou conseguir, porque não é na força do nosso braço. Isso me lembra o tema geral da nossa campanha, que diz, toda glória seja dada somente a Ele. O salmista diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome. Não é do jeito que nós queremos, Senhor, que Tu faças a Tua vontade, que essa seja a Tua oração. Que você ore e diga assim, Senhor, me ajuda a ver como é que o Senhor quer que eu faça. Para que eu não venha dizer que foi na força do meu braço, mas para que eu me lembre que o Senhor me tirou das cinzas, para que eu me lembre que o Senhor me tirou do pó. Amém? Um outro versículo que me lembra bastante esse tema base da gente que está lá em Jó, que diz que ao cheiro das águas brotará, está lá no Salmo 116, que inicia igual a oração de Ana, que diz assim, Salmo 116, versículo 5, 113, perdão, Salmo 113, versículo 5, do 5 ao 8, diz assim, quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se como príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e faz dela feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? E vamos para o final desse versículo que diz assim, dá a luz, dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Talvez você seja uma mulher estéril, talvez você seja um homem que não tem conseguido dar frutos, talvez você seja um homem que está desempregado e não tem conseguido botar um mantimento na sua casa, e aí você se sente um homem estéril. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, que Ele dizia assim, não existe impossível para mim. Talvez você me diga, mas Dali, eu não tenho mais nem útero, como é que o Senhor vai me fazer mãe de filhos? Mas Dali, eu não tenho mais nem idade para procurar emprego, como é que o Senhor vai me fazer sustentar a minha casa? Dali, eu não tenho mais idade para ter filhos, como é que eu vou ser mãe de filhos? E o Senhor falou bem forte ao meu coração, seja mãe de filhos espirituais. Seja mãe de filhos que não têm pais cristãos. Seja você uma mãe que ora. Seja você uma pessoa que intercede por outra pessoa. Ser mãe é muito mais do que dar à luz. Existem muitas maneiras. Você pode adotar, você pode... Mas o Senhor ele falava especificamente em uma coisa espiritual. Talvez você precise pegar a vida de alguém para cuidar. Talvez você precisa... talvez o filho que o Senhor vai te dar seja isso. Se você é solteiro, cuide da obra do Senhor, como diz a palavra. Talvez você diga, Dali, eu queria casar, mas eu estou já de idade, não consigo casar, não estou encalhada, como a gente costuma brincar aqui na igreja.
mas talvez seja para que você pegue o seu tempo, o seu melhor e cuide de pessoas. Você não precisa estar casado para cuidar de alguém. Se você é homem, aconselhe homens, ensine as crianças no caminho que devem andar. Se você é mulher, ore, cuide, ame, ajude aquelas pessoas que chegam aqui e que precisam de cuidados. Ou talvez ajude aqueles que estão aqui há muito tempo, mas estão se sentindo fracos. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não sabe o que é que o nosso colega muitas vezes tem passado. E talvez o Senhor tenha te levantado para orar pelas pessoas que estão fracas. Talvez o Senhor tenha te levantado para ser uma mãe de filhos que não moram com você, que não moram na sua cidade, mas que você vai acordar de madrugada, vai colocar o seu joelho no chão e vai orar por eles. E isso daí vai te fazer feliz, porque eu não sei se você não já sentiu um fogo queimar no seu coração, de você orar por alguém, de você interceder por alguém, ou de você abençoar alguém, a ponto de você não conseguir ter descanso de tanto pensar naquilo. É porque aquela pessoa precisa muito e o Senhor quer te usar para fazer aquilo. Então, deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor... deixa você ser a mão do Senhor aqui na terra. Deixa você ser aquele que acolhe, aquele que escuta. Para de olhar para as tuas dores. Uma das coisas que o Senhor falava é que quando Ele faz da estéril mãe de filhos, é que Ele pega aquela dor que ela tinha, aquela dor que você tem, e faz de você uma pessoa alegre. Então, deixe o Senhor transformar a tua tristeza em alegria. Deixe o Senhor transformar aquilo que era amargura na tua vida em um lugar de paz, um lugar de grande abundância. Não se torne uma pessoa amargurada porque você não conseguiu casar, não se torne uma pessoa amargurada porque você não conseguiu ter filhos, não se torne uma pessoa amargurada porque talvez você não teve um ministério tão grande. Mas saiba que aquele abraço que você dá aqui na recepção da igreja, ele é tão importante, porque ele salvou uma vida que muitas vezes chegou aqui dizendo que era o último dia que ia entrar nessa porta. Já pensou para você... Já parou para pensar que, às vezes, você está aqui na recepção da igreja e chega alguém aqui e você dá um abraço naquela pessoa e talvez aquela pessoa tenha chegado dizendo: hoje é o meu último dia de vida, eu vou tirar a minha vida, e o teu abraço foi o que Deus usou para salvar essa vida? E aquele é um dia de festa no céu, porque o Senhor te usou com um pequeno abraço. Talvez você não venha ganhar multidões de vidas, mas cada vida que você ganha é uma pedrinha na sua coroa. Cada semente que você planta, então, transforme a sua dor, o lugar de dor, que o Senhor, como a palavra diz lá em Jó, que há o cheiro das águas, que ainda que cortado, que ainda que você diga, não dá mais, eu desisto, eu vou entregar tudo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais coragem de orar, que você pegue tudo isso daí e transforme em vida. Que você pegue tudo isso daí e transforme em lugar de gratidão. Pega a tua dor, o teu lamento e faz daquele um lugar de adoração. Faz um altar ao Senhor. Amém? O versículo diz que Ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus. O Senhor, Ele tem se inclinado para nós, para ouvir o que nós temos passado. Mas nós temos procurado ouvir o que os outros têm passado. Mas nós temos procurado servir. Usa o teu tempo, usa o teu celular, usa o que você tem para que você seja canal de bênção do Senhor. E para concluir essa ministração, isso também me lembra até de uma passagem que eu já ministrei para os jovens. Acho que os jovens vão lembrar aqui, que fala da árvore da mostarda. Todas as vezes que a gente fala da mostarda, a gente lembra da sementinha, que até tinha aqui na igreja, que a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a um monte, se lance e ele se lançará. A gente lembra muito disso, mas tem uma passagem lá em Mateus 13, 31 e 32. Eu não vou abrir, mas leia. E eu desejo do fundo do meu coração que eu e você venhamos a ser essa árvore. A Bíblia diz que a semente de mostarda ela é bem pequenininha, mas quando ela é plantada, ela cresce e se torna uma grande árvore, que os pássaros vêm se abrigar dela. Que você seja essa árvore que foi cortada, mas que ao cheiro das águas ela vai brotar. Sabe? Que você seja como a caatinga. Eu acho incrível a caatinga. Não sei se você já teve a oportunidade de observar, mas às vezes você passa por uma estrada e ela está completamente seca. Seca, chega você ver só coisa cinza na sua frente. E se chover e você passar uma semana depois, uns dias depois, aquele lugar está totalmente transformado.
A minha avó tem uma roça aqui, um pouco depois de Lagoa Grande, e é um ponto alto. E embaixo dá para você ver toda a caatinga. E às vezes a gente vai lá e está tudo cinza. E aí chove, poucos dias, parece que pintaram. Com um verde vivo, com um verde assim que chega da alegria de ver. Foi porque a chuva caiu. Então, que a chuva caia em sua vida e que traga vida aonde estava morto. Que a chuva do Senhor caia no seu coração, na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho, em você, no seu coração. Que você transborde vida nos outros. Que você seja a nuvem do Senhor, que chove onde está seco e que traz vida e que dá alimento. Então, voltando à semente da mostarda, a Bíblia diz que ela cresce e se torna uma grande árvore. Se você puder pesquisar depois, é uma árvore linda. E a Bíblia diz que essa árvore ela abriga muitos pássaros. Que você venha se tornar uma árvore linda e que abrigue outros pássaros. Assim como eu falei, que o Senhor faça você mãe de filhos, aquela mãe que... tem pessoas que é incrível, que nasceram assim para ser mãezona, sabe? Paizão. Nós temos um pastor que é um paizão, a pastora que é uma mãezona da gente, que consegue abraçar, que consegue acolher, mas que nós venhamos a olhar para eles e ser como eles. Que nós possamos ajudar os nossos pastores a cuidar das pessoas que chegam aqui. Que você se preocupe. Sabe, eu passei já por momentos bem difíceis, mas eu fiquei muito feliz porque tiveram pessoas que não me abandonaram, que me mandavam mensagem, que me mandam até hoje, até para perguntar, você tomou café? Então, eu vi que eu era amada e eu consigo ver nesses cuidados. E eu espero que você faça isso por outras pessoas. Que você seja aquela pessoa que se preocupa verdadeiramente. Uma vez eu estava doente, estava gripada, e foi muito engraçado isso. Uma pessoa aqui da igreja me deu o remédio e disse assim, não foi nem em época de Covid, foi antes disso. E a pessoa me deu o remédio, e não só ela me deu o remédio, sabe o que ela fez? No outro dia de manhã ela mandou mensagem, Dali, tu tomou o remédio? Tu lembrou de tomar o remédio? Isso é amor, isso é cuidado. Isso é você pegar o seu fruto e não só comer dele, mas é você se preocupar com o outro, é você alimentar outras pessoas, é você olhar para o outro e dizer, eu vou estar bem quando você está bem. Então, que você, como a Bíblia fala, vamos voltar lá para o texto base da gente. Para a árvore cortada, há pelo menos a esperança, se cortada, tornar a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão, ainda que esteja morto. Tem uma outra música que Lívia Soares já cantou ela, Fred Arraes é dele, ele já até regravou recentemente, e eu gosto muito dessa música, até cantei aqui na igreja um dia desse, e ela disse assim, ainda que os meus olhos não possam ver, eu espero em Ti, Jesus. Se o meu coração ansioso está, eu creio em Ti, Jesus. E se o meu corpo está ferido, eu sei que Tu me sararás. Eu descanso em Ti. Então, que você possa, ainda que você não esteja vendo, aqui como diz, ainda que cortado, há esperança. Ainda que caído, ainda que sem forças, há esperança para você. Que ao cheiro das águas você volte a ter vida. Que ao cheiro das águas você volte a queimar pelo Senhor. Que o Senhor coloque novos sonhos no seu coração e que você tenha esse desejo, esse anseio de fazer a obra dele e de cuidar de pessoas, porque o reino de Deus é pessoas. Não adianta você vir aqui dar o seu dízimo e sair, não se preocupar com o seu irmão e dizer, eu estou cuidando da obra. Nós precisamos manter a casa do Senhor, mas nós precisamos cuidar das vidas, nós precisamos ser pessoas melhores, nós precisamos ser boas pessoas e que os outros venham até nós, que nós sejamos uma fonte do Senhor. Eu costumo pensar, muitas vezes, que nós somos a mão do Senhor aqui na terra. E, às vezes, eu saio de casa e eu peço, Senhor, que eu seja a Tua mão real aqui na terra, que eu possa ajudar alguém, que eu possa ser manancial da vida de alguém, que eu possa fazer alguém feliz. A gente tem vivido um tempo muito egoísta, em que as pessoas têm se preocupado só com si mesmas. Mas não é isso que a gente aprende na Bíblia. Não é isso que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Jesus veio para salvar, e Ele quer nos usar, Ele quer te usar, Ele quer me usar. Então, que a gente possa tomar posse dessa palavra, que ao cheiro das águas
Amém? Então, para a gente encerrar, eu só vou recapitular aqui. Ele te tira do monturo, ele te tira do lixo e te faz assentar ao lado de príncipes. Ele te tira de onde você estava caído e te renova e te faz um guerreiro, um valente do Senhor. Ele faz da estéril mãe de filhos. Tenha filhos espirituais. Transforme a sua dor em lugar de alegria. Transforme aquilo que foi humilhação. Deixe o Senhor transformar o que foi humilhação na sua vida como um marco, como um lugar que eu diga, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que onde havia choro, que haja abundância de alegria. Que onde tinha escuridão, que haja luz, muita luz. Que haja luz ao ponto de que as pessoas olhem e digam, eu quero ir para aquele lugar porque está tão claro. Então, que onde você caía, que seja o lugar que você vai honrar ao Senhor e fortalecer outras pessoas. Que você se lembre que o Senhor ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E que você seja como uma árvore que dá muitos frutos, que abriga outras pessoas. Que você sinta o Senhor te renovando nessa noite. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor te abençoe. E que Ele continue falando conosco nessas outras semanas. Amém?